Transformar alguns centavos em milhões parece coisa de filme, não é? Mas no universo das criptomoedas, isso é uma realidade para muita gente. Só que, claro, para cada história de sucesso daquelas tem também um alerta bem grande de risco. Então hoje, a gente vai mergulhar a fundo nas estratégias que criaram verdadeiros milionários e, claro, nos perigos que podem levar tudo por água abaixo. Bora começar? Então, vamos lá, direto ao ponto. A pergunta que não quer calar é essa, né? Como é que uma indústria que parece tão nova, tão volátil, consegue de repente fabricar milionários? É exatamente essa a questão que a gente vai desvendar agora. Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Lá para 2009, surge o Bitcoin, criado por essa figura misteriosa, Satoshi Nakamoto. A ideia na época era uma loucura, uma revolução, um sistema financeiro totalmente descentralizado. E a história a partir daí é inacreditável. A gente tem a famosa compra de pizza com bitcoins, que hoje valeria uma fortuna, os primeiros investidores que apostaram no desconhecido, e hoje? Bom, hoje a gente está olhando para um ecossistema gigante, com milhares de moedas digitais. Pois é, essa evolução foi meteórica. E ela nos leva direto para o nosso primeiro grande tópico. Pensa só, o que era uma ideia de nicho, quase coisa de um grupo secreto, de repente, bum, explodiu. Hoje não dá para negar. É um fenômeno global que está literalmente chacoalhando as bases de todo o sistema financeiro que a gente conhece. E sabe qual foi o segredo das primeiras grandes fortunas? Uma única coisa: acreditar. As pessoas que compraram Bitcoin quando valia centavos e que tiveram a coragem, a paciência de esperar, viram a vida mudar de uma forma que ninguém imaginava. E esse sucesso estrondoso não só provou que a ideia funcionava, mas abriu a porteira para um monte de outras moedas, as famosas altcoins, como Ethereum, Solana, a lista é enorme. Ok, beleza. Mas na prática, como é que se faz dinheiro com isso? A resposta é que não tem uma fórmula mágica. Na verdade, existem várias estratégias. E claro, cada uma delas vem com o seu próprio pacotinho de riscos e recompensas. Vamos dar uma olhada nas principais. Basicamente, a gente pode resumir em 5 grandes caminhos. Primeiro, o famoso HODL, que é aquela estratégia de comprar e segurar pensando lá na frente. Depois tem o trading ativo, que é o oposto, comprar e vender rápido. Tem também o investimento em ICOs, que é como entrar num projeto bem no comecinho. Aí vem a renda passiva, com nomes como staking e yield farming. E por último, o universo dos NFTs e toda a economia criativa. Olha só que interessante o contraste entre as duas primeiras. De um lado, a gente tem o holder. É paciência, convicção, visão de longo prazo. Do outro, o trader ativo. Esse é o velocista. É o olho no gráfico o tempo todo, adrenalina, buscando ganho rápido. São duas filosofias totalmente diferentes, que exigem perfis e estômagos bem distintos. E a inovação não para por aí. Com as finanças descentralizadas, o tal do DeFi, a ideia é criar formas de fazer o dinheiro trabalhar por conta própria. Aí surgem coisas como o staking, que é basicamente ser recompensado por ajudar a manter a rede segura, ou o yield farming, que é como emprestar seus ativos e ganhar juros por isso. De repente, um leque enorme de possibilidades se abriu. Agora, respira fundo. 69 milhões de dólares. É isso mesmo. Esse número, sozinho, é de cair o queixo. E ele representa o preço de uma única obra de arte digital, um NFT do artista Beeple. Se isso não mostra o quão disruptivo e, vamos ser sinceros, surpreendente esse mercado pode ser, eu não sei o que mostra. E para quem ainda acha que é exagero, tem uma história que virou lenda. Lá em 2010, um programador usou 10 mil bitcoins para comprar 2 pizzas. 2 pizzas. Hoje, esses mesmos 10 mil bitcoins valeriam centenas de milhões de dólares. Talvez seja o exemplo mais famoso do quão imprevisível e explosivo esse mundo pode ser. Ok, chega de histórias de sucesso por um momento. Agora a gente precisa virar a chave, porque é absolutamente crucial falar sobre o outro lado da moeda. A regra é clara. Onde a promessa de ganho é gigante, o risco é igualmente gigante. E fingir que ele não existe é o caminho mais rápido para o desastre. E olha, os perigos são bem reais. Para começar, a volatilidade. Os preços sobem e descem numa velocidade que pode apagar uma fortuna em horas. Aí tem as fraudes e os golpes. Some a isso a incerteza sobre o que os governos vão decidir, a complexidade técnica que não é para qualquer um e toda a confusão com impostos. É, de fato, um verdadeiro campo minado. A volatilidade na prática é exatamente isso. É uma faca de 2 gumes, literalmente.
A mesma força que pode levar o investimento lá para cima, numa subida vertiginosa, é a mesmíssima força que pode derrubar tudo, causando perdas gigantescas com a mesma rapidez. Ganho rápido, perda rápida. É o jogo. Então, qual é a lição aqui? É que no meio de tanta promessa e de tanta incerteza, a ferramenta mais valiosa que existe não é um software secreto, não é uma dica quente. É o conhecimento. Ponto. Estudar, pesquisar, entender onde se está pisando. É isso que separa um investimento bem pensado de uma aposta no escuro. Beleza, já falamos do passado, do presente, agora vamos dar uma espiada no futuro. Porque essa revolução das criptomoedas que a gente está vendo é só a pontinha do iceberg. Tem muita tecnologia nova surgindo daí e elas prometem moldar a próxima era da internet e da economia como um todo. E o que vem por aí é fascinante. A gente ouviu falar muito de Web3, certo? A ideia é uma internet descentralizada. Tem o metaverso, criando economias inteiras dentro de espaços virtuais. Os NFTs que a gente viu na arte estão indo muito além. Jogos, identidade digital e a tokenização de ativos, que é a ideia de transformar coisas do mundo real em um ativo digital. Então, se a gente pudesse resumir tudo, a mensagem final seria essa. Estamos vivendo uma mudança fundamental. O futuro das finanças está se tornando cada vez mais digital e descentralizado. O potencial para criar riqueza é real, é inegável. Mas o sucesso nesse novo mundo não vai cair do céu. Ele vai exigir estratégia, muita cautela e, mais do que tudo, uma preparação implacável. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, uma pergunta que fica no ar. Diante de uma transformação econômica tão gigantesca, a questão é: qual vai ser o papel de cada um nessa história? Será que o futuro vai ser algo para a gente assistir de longe, da arquibancada, ou algo para ser protagonizado? A resposta para essa pergunta, sem dúvida, vai definir o futuro.